conheço muitos fatos científicos sobre o coração humano. E um deles é que é muito mais fácil fazer um coração parar de bater, em definitivo, do que evitar amar a pessoa errada. Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise. E hoje eu vim aqui para falar para vocês o meu primeiro romance de época que eu favoritei em 2021. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo se ainda não são inscritos aqui no canal. Ativem o sininho de notificação para vocês receberem o aviso de quando tem vídeo novo aqui no canal. Deixem o like se estão gostando do conteúdo. Na descrição fica todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Scoob. Por lá vocês acompanham a gente diariamente. A gente posta o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, tudo atualizadíssimo. Na descrição também fica o nosso link de compra da Amazon. Se vocês puderem comprar qualquer coisa utilizando esse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. E a gente acaba trazendo cada vez mais melhorias aqui para o canal. Bom, começando então com o motivo de eu estar gravando esse livro, que é o livro Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas. Eu fiz essa leitura muito recentemente e foi o meu primeiro romance de época favoritado de 2021 e eu simplesmente amei essa história. Um Sedutor Sem Coração, ele é o primeiro livro da série Os Ravenels, da Lisa Kleypas. Eu já tinha lido anteriormente alguns livros dela, que é As Quatro Estações do Amor e Os Hathaways. Todos foram livros com histórias muito legais, muito bacanas, gostei muito de todos. Mas eu arrisco dizer que esse livro é o melhor dela até agora. Posso estar falando um pouco de besteira, porque eu ainda não li o restante da série, mas eu acredito que a escrita dela, dos outros livros para esse, evoluiu muito. A escrita está muito mais madura, os personagens estão com muito mais profundidade, então tudo foi construído de uma maneira muito mais complexa, completa, os dramas foram desenvolvidos da maneira certa, os detalhes foram colocados nos lugares certos. Eu simplesmente amei de tudo um pouco. Ela construiu uma história muito boa aqui. Ela também conseguiu inserir um pouco sobre os personagens dos próximos livros. A gente já tem uma boa base de conhecimento de como vai ser os próximos personagens, de como vai ser, como é a personalidade deles. Então eu acho que tá muito mais completa essa história. Então, na metade dele, quando eu cheguei na metade do livro, eu já sabia que eu ia favoritar. Porque, sei lá, me cativou de uma forma muito mais do que qualquer outra história que eu tenha lido dela. Bom, sobre o livro e os personagens. Aqui nesse livro a gente já tem uma apresentação basicamente da família Ravenel. Então a gente já conhece o Devon, que é o protagonista desse livro, o West, que é o irmão dele, a Caitlin, que vai ser a protagonista, mas ela não é um Ravenel, né? Mas a Caitlin, que é a protagonista junto com o Devon, e as irmãs Ravenels, que é a Ellen, a Cassandra e a Pandora. Então a gente já é apresentado a esse núcleo, então a gente já conhece um pouco a personalidade de cada um deles e já consegue imaginar mais ou menos como que vai ser a história deles separadamente nos seus livros. Então o foco daqui vai ser o Devon com a Caitlin. O Devon é um Ravenel dos pés à cabeça. Durante o livro eles frisam muito sobre o temperamento Ravenel, que eles são muito esquentados, eles perdem a paciência muito rápido. E aqui a gente vê que os dois, né, o Devon e o West, eles lidam com esse temperamento de formas diferentes. Enquanto o West tenta controlar através da bebida, ficando bêbado de hora em hora o dia inteiro, o Devon ele participa de um clube de luta onde ele tenta extravasar toda a sua raiva e todo o seu temperamento mal que falam que os Ravenels têm. E a gente pode dizer que o Devon ele é um cara teimoso, um cara orgulhoso. No começo ele é um idiota, se eu posso dizer assim, porque ele tem umas falas, ele é muito egoísta assim a princípio, pelo que dá pra perceber. Ele só tá pensando no bem-estar dele, ele quer resolver as coisas por benefício próprio. Ele esquece
Quer dizer, esquece não, né? Ele não quer saber se tem outras pessoas que vão estar envolvidas nas decisões dele, ele simplesmente quer fazer o que é melhor para si. E o irmão West acaba sempre endossando, acaba apoiando e fazendo com que ele persista nessa decisão que ele tomou, porque ele também não quer ter responsabilidades nenhuma. Afinal, os dois estão muito bem vivendo a vida de solteiro deles em Londres, indo para clubes, reunindo com os amigos e aquela vida que eles não têm obrigação nenhuma e controle nenhum sobre as outras pessoas. Aqui também, então nós vamos conhecer a Caitlin. A Caitlin, ela se tornou viúva 3 dias após o seu casamento. Ela era casada com o Theo Ravenel, que era o conde e que era responsável por todas essas residências. Só que 3 dias após o casamento, o Theo sofre um acidente e acaba falecendo. Então, o título e as residências foram herdadas pelo Devon, que era o próximo na linha de sucessão. E a gente já sabe que o Devon e o Theo nunca se deram bem, eles eram primos e eles sempre tiveram problemas, sempre um brigando com o outro. E provavelmente o Devon acha que o Theo fez a caveira do Devon para Caitlin desde sempre. Então também o primeiro encontro deles a gente já vê que não vai ser muito fácil o tratamento ali entre eles. Aqui nós temos um relacionamento bem cão e gato, então para quem gosta desse estilo de livro, pode ler tranquilo, porque temos um relacionamento bem cão e gato a início. O Devon, ele vai para casa, para a mansão, para conhecer a família, que ele também ainda não conhecia as primas, né, que são a Ellen, a Cassandra e a Pandora. Ele vai para conhecer a família e também para conhecer as residências, tudo que ele herdou. Quando ele chega lá, ele se decepciona demais, porque a casa está caindo aos pedaços, muito mal cuidada. Tem problemas ali, problemas aqui. Não foi atualizada com o tempo, então permanece sem ter banheiro dentro da casa, permanece com aquelas coisas bem antigas. E ele não, ele quer o conforto, então ele quer poder sair do quarto dele e ir para o banheiro sem ter que sair da casa para usar, entendeu? Então ele já acha que é uma perda de tempo qualquer coisa que ele possa fazer com essas residências, porque ele descobriu que estão todas falidas. Se ele assumir essas residências, ele vai assumir uma dívida para o resto da vida. E ele não quer isso, ele quer somente viver em paz, continuar com a sua vida que ele estava vivendo. Um fato que eu achei bem interessante nesse livro é que ele se passa numa época um pouco mais à frente do que a gente está acostumado a ler nos romances de época. Aqui nós já temos os trens de passageiros, nós já temos banheiros, nós já temos encanamento com água quente para os banhos, temos as lojas de departamento e aqui a gente já entra no Winterborn, que é o protagonista do segundo livro, as lojas de departamento dele. Então a gente já tem também a apresentação do Rhys Winterborn, que ele é um amigo do Devon e ele vai ser protagonista do segundo livro. Então, por passar dessa época um pouco mais pra frente, a gente já vê alguns itens mais modernos ao longo da história, o que é muito interessante. Mas o que não mudou continua sendo as regras do decoro, de comportamento, de como a mulher tem que se comportar dentro da sociedade. E a gente vê muito isso, claro, porque a Caitlin vem de uma educação muito severa, em que ela tem que respeitar muito essas regras. Ela também não tem uma história muito fácil, porque ela foi criada por um casal de amigos dos pais dela, né? Desde criança ela mora com esse casal de amigos. E essa família era muito rígida na questão de decoro, tudo isso. Então, mesmo tendo casado só por 3 dias com o Theo, ela acaba passando por um luto, tendo que passar por um luto de 1 ano, usando um véu preto na frente do rosto, as janelas da casa todas cobertas com um tecido preto. É uma casa escura que não tem alegria, porque afinal também as irmãs dele estão passando por esse luto. E quando o Devon chega, ele é totalmente contra, ele acha sim que tem que passar pelo luto, mas que tudo tem um limite. Ele questiona muito essa questão do luto e provoca também a Caitlin nesse assunto. Como a casa agora é dele, então ele manda
os empregados tirarem todos os panos pretos das janelas. Ele manda de presente um chale todo colorido para Caitlyn usar e ela acha isso muito afrontoso, mas ela acaba aceitando essas mudanças e usando o luto mais básico, que é a roupa preta, não frequentando festas, que é o básico do luto. O romance dos dois é uma coisa que vai sendo construído bem aos poucos. Foi uma construção lenta, não foi uma coisa repentina, não foi uma coisa muito rápida. Os dois não desenvolveram sentimentos logo assim que se encontraram. Eu achei até que poderia ter sido um pouquinho mais rápido, né, esse relacionamento deles, mas eu acho que foi tudo na medida certa. O Devon não fica o tempo inteiro nessa mansão, né, junto com a Caitlyn, com as irmãs. Ele volta para Londres. Ele tem que tentar de todas as formas ver o que ele consegue salvar da residência, o que ele consegue salvar das casas que ele herdou, do título, para ver o que ele consegue ficar sem dívida e fazer prosperar uma coisa que está muito parada no tempo, que já não produz como tinha que produzir, não foi feito as alterações precisas. O que ele faz também, o que eu achei muito bacana, a lealdade entre os irmãos. Mesmo o West não querendo essa responsabilidade, mesmo o West insistindo pro irmão não aceitar as residências, vender tudo e se livrar o mais rápido possível para não ter problemas, ele é muito leal ao irmão e ele quer mostrar isso, ele quer mostrar que o irmão está acima de qualquer coisa. Então, quando o Devon pede para ele voltar, né, para essa residência, visitar todos os arrendatários, ver o que está acontecendo, fazer um levantamento dos problemas, das promessas que foram feitas e não foram cumpridas, o West chega lá e ele mostra o serviço e ele começa a se apaixonar pelo que ele está fazendo, ele entra de cabeça nesse novo caminho e a gente vê que a mudança, né, dos personagens ao longo do livro. Todos os personagens evoluíram muito ao longo da história. Então, eu acho que isso é uma coisa que muda muito a escrita de um livro, porque você coloca os personagens ali e muitas vezes os personagens, do jeito que começa, termina a história. E aqui não, a gente pode ver um crescimento deles, desde o começo e como eles terminam a história. Eles são outras pessoas. Então eu gostei muito, 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 muito. Eu fiquei um pouco confusa na metade do livro, porque na metade do livro a gente já conhece o casal do segundo livro. Então eu fiquei, mas como assim? A gente tá conhecendo o casal aqui já e vai ter um livro só deles. Mas tudo é muito bem explicado, tudo é muito bem encaminhado. Então é uma coisa que eu recomendo demais para vocês lerem. Vale a pena quem gosta de romance de época. Então eu arrisco dizer que essa é a melhor história até agora que eu li da Lisa Kleypas. Se eu posso deixar uma recomendação para vocês, é para ler na ordem mesmo, né, da série 1, 2, porque eu acredito que o leitor vai ficar um pouco perdido se eles lerem fora de ordem, porque como eu disse aqui, a gente já vê a apresentação do casal do segundo livro, a gente já conhece o Winterborn, a gente já sabe como que ele é, a gente já sabe como a mocinha mas o resultado dessa leitura foi muito positivo para mim. Eu já esperava gostar da história, ela sempre cria personagens muito irreverentes, mulheres muito à frente do tempo, apesar de que nesse aqui a Caitlyn é muito tradicional e gosta de seguir à risca todas as regras da sociedade. Mas a gente já vê que as irmãs Ravenels não são assim, elas são completamente diferentes, completamente à frente do tempo, elas não têm todo aquele traquejo social, então a gente já pode esperar que vão ser histórias muito divertidas que vêm aí pra gente. Ao longo da história também tem muitos diálogos espirituosos, divertidos, que a gente se pega dando risada ao ler, então é um ponto muito positivo para a história, porque não fica aquela história maçante, com diálogos, lógico, né, é um romance e tudo, mas tem muita coisa divertida, a gente se pega rindo, é uma história um pouco debochada, um pouco irônica, então tudo isso acaba somando no resultado final da história, trazendo um livro muito bem escrito, com uma história muito profunda, mas também com uma história leve, romântica. Não tem mais o que falar. Então, eu deixo aqui essa minha indicação para vocês.
Vale muito a pena ler, muito a pena se arriscar a começar essa série. Eu demorei, mas não sei porque eu demorei, me arrependi demais, era pra eu ter começado bem antes. Então fica aqui a minha indicação de livro. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Logo logo eu já vou estar lendo o segundo livro também, porque eu tô bem curiosa para ver como que vai desenvolver esse novo romance. Mas então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram a série ou se vocês querem ler. Eu vou gostar muito de conversar com vocês sobre ele. A gente se vê no próximo vídeo.